Cada pontinho vermelho desse que os irmãos estão vendo é um local que precisa ser alcançado ainda para o Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pelo sopro de Deus que está sendo encaminhado para o continente asiático. Eu louvo a Deus pelo Evangelho que está indo em direção ao continente asiático de uma forma poderosa. Mas cada pontinho vermelho desse que os irmãos estão vendo se encontra um povo não alcançado. Segundo o Joshua Project, essa informação, cada pontinho vermelho desse é um povo que ainda não se iniciou um trabalho, ou o trabalho ele é ínfimo, ele é muito pequeno, que não tem condição de continuar por si só. Então, queridos, dentro dessa janela e um pouco mais abrangente ali na Indonésia, um pouco mais acima, existem mais ou menos 3 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho, queridos. O Evangelho ele precisa ser pregado para essas pessoas. O mesmo amor que me alcançou e te alcançou precisa alcançar essas pessoas. Amém? Pode soltar por gentileza, meu querido. Quando a gente chegou no Camboja, a gente foi recebido pelos pastores Everson e Dani, eu acho que eles estão aí em algum lugar. E na aldeia de Ndunalve, a gente começou um projeto de futebol, que era uma estratégia para a pregação do Evangelho ali. E a gente juntou algumas crianças que já participavam ali do projeto deles, e algumas outras crianças da escola vieram, alguns jovens ali da comunidade, de outras aldeias vizinhas, começaram a vir também, e a gente juntou forças ali, e a gente começou a pregar o Evangelho para essas crianças, e trazer dignidade, trazer amor, trazer alegria para eles. Mas o principal, queridos, a gente chegou nessa escola budista e depois de algum tempo a gente já estava no final de cada treino pregando o Evangelho para eles de uma forma contextualizada, de uma forma que eles entendem a voz do Senhor, eles conseguem entender o Evangelho para a vida deles. Tem sido muito gratificante, tem sido maravilhoso poder compartilhar o Evangelho com essas crianças. Dá um pause nessa, queridão. E como eu disse, queridos, o Senhor nos tirou da areia do deserto de Burkina e nos levou para uma vila flutuante. Ali está, esse é o idioma do Camboja, esse é o idioma Khmer. Logo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para os irmãos. Precisa nem traduzir, os irmãos estão fera, né? Ali está escrito, queridos, igreja na vila flutuante. Mas quando nós chegamos nessa igreja, queridos, Prelwiria Pum Onatak, que significa igreja na vila flutuante. Quando chegamos nessa aldeia, a gente foi convidado por um amigo que existia a vila flutuante, ela é muito grande no Camboja. Então existia parte da vila flutuante, uma das grandes 4 vilas, e tem muitas outras pequenas vilas flutuantes. Nessa região vive aproximadamente 10 mil pessoas ali. E nessa região não tinha uma igreja para que as pessoas congregassem. Quando a gente chegou lá, queridos, tinham 3 famílias de cristãos. Essas famílias tinham convertido com um trabalho que algum missionário passou antes da pandemia. E com a pandemia, eles precisaram ir embora e aquelas pessoas ficaram isoladas, e a gente chegou lá, tinha 2 anos que eles não cultuavam, não ceiavam, não eram discipulados, não eram pastoreados. E aí nos surgiu esse grande desafio para estar discipulando, pastoreando, acompanhando esses irmãos. Alguém pregou, a gente está auxiliando no crescimento, a gente está auxiliando, regando, mas nós sabemos que é o Senhor quem dá o crescimento. Amém, queridos? Pode soltar, por gentileza. É uma vida um pouco diferente, é uma vida sobre as águas. O pastor Edson esteve lá com a gente. A gente chega de barco, de voadeira. A Renata não gostava de jeito nenhum de entrar em barco, mas quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá coragem. As casas, elas são altas, porque a rua, queridos, olha como fica. A Renata não deixa as crianças brincar nessa rua quando está cheio de água, não sei porquê. Mas aí foi tudo onde começou, queridos. É uma casa de uma família que era cristã. A gente chegava de barco e a gente começou um discipulado com eles. A gente sentava a 6 metros de altura, naquelas arrepias de madeira, eu olhando entre as frestas, com medo de cair lá embaixo, mas ia subindo gente e a gente
trazia o discipulado, pregava o evangelho para eles. E esses foram os irmãos, queridos, que já eram cristãos, mas eles não tinham se batizado. Eles não tinham tido o privilégio de se batizar. E a gente chegou ali com o discipulado, a gente pôde auxiliar no batismo. Tá aí a Renata, que não andava de barco, meu amigo querido que nos visitou, o Hudson, que fez as fotos, também nos visitou. E essa é a primeira igreja, queridos, na Vila Flutuante. Foi um privilégio, queridos. Tem sido um privilégio. Você dá um pause nessa, querido, por favor. Eu preciso falar, queridos. Quando a gente chegou na Vila Flutuante, eu apresentei a necessidade para o pastor Edson, que a igreja ainda é sobre tambores, né? Depois de 6 meses de discipulado, queridos, na casa dos irmãos, a gente já estava orando, buscando em Deus o que a gente ia fazer para construir uma igreja naquela região. E aí, o sogro desse meu amigo, que me convidou para ir lá, o que ele fez? Ele decidiu mudar de uma outra aldeia flutuante, que ficavam 2 horas de barco da onde a gente está hoje. Ele decidiu mudar para mais perto da terra, porque lá onde ele morava é só em cima da água, só tambores, não tem acesso à terra. Eu tive visitando uma escola lá perto, e uma das professoras da escola, a escola de um missionário americano, ela me falou assim: nossa, deve ser tão legal, né? Eu falei: o quê? Ah, vocês sabem andar de bicicleta, vocês sabem andar de moto. A única coisa que eu sei é dirigir barco, voadeira. E eu fiquei pensando naquilo, como as pessoas vivem sobre as águas, literalmente sobre as águas. E aí esse pastor, ele veio e a gente começou a conhecê-lo, e aí surgiu uma parceria, porque ele trouxe a igreja flutuante que ele tinha nessa outra região, a mais de 2 horas de barco. Era uma igreja sobre tambores, a gente até almoçou lá, só que era meio complicado, queridos, porque quando passava um barco, a gente que estava pregando, a gente ficava balançando ali, seguindo a maré, não era muito legal. E aí eu apresentei a necessidade para o pastor Edson de tirar essa igreja de cima dos tambores, porque lá tinha terra. Então a gente podia fixar a igreja na terra e a gente ia parar de ficar naquele balanço das águas. E surgiu essa necessidade, a caravana nos abençoou muito. E a gente começou com uma ideia de só tirar a igreja que já existia e fixar na terra. Mas aí outros missionários chegaram. O corpo de Cristo, ele é enorme, amém, queridos? Nós temos um único cabeça, mas o corpo, ele é repleto de membros. Outros membros desse corpo de Cristo chegaram, e as ofertas começaram a chegar, pessoas de outros países começaram a dar oferta para essa igreja também. E aí uma igreja que seria pequenininha, hoje foi construída essa igreja que é muito grande lá na Vila Flutuante, que virou uma referência, uma oferta de muitas denominações, muitos missionários, muitos países. Foi construída a primeira igreja na Vila Flutuante, e vocês fazem parte disso, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Com gentileza, querido. Essa é a família que nos convidou para ir lá. Esse é um outro vilarejo, queridos, é um vilarejo rural. No Camboja planta-se muito arroz, e a gente começou um pequeno grupo ali de discipulado, de evangelização. Dá um pause nessa, por gentileza, meu. E aí esse irmão, queridos, ele nos recebeu. Quando ele nos recebeu, a gente ficou um pouco impactado, porque ele morava sobre um estrado, aquele estrado que os irmãos estão carregando lá atrás, aquilo é uma cama cambojana, nas aldeias rurais e agricultores. E aí ele pegou uma outra cama para somar a cama dele, para que a gente tivesse espaço ali para a gente cultuar junto. Esse irmão, queridos, ele nos recebeu ali, e ele tinha um sonho. O sonho dele era estudar as Escrituras. Só que, eu vou falar um pouquinho depois, o Camboja, ele passou por uma guerra muito terrível, um genocídio muito grande. Então, grande parte da população, mais de 40 anos, eles não sabem ler e escrever. O analfabetismo é muito grande no meio deles, mas ele queria ouvir a palavra de Deus. E a Sociedade Bíblica do Camboja, sabendo disso, eles bolaram uma estratégia, e eles têm um radinho, queridos. E nesse radinho que a gente comprou, está ali a Bíblia em áudio, para a glória de Deus. E através da Bíblia em áudio, e com aqueles livrinhos atrás,
tinha os números. E o número, esse irmão, a maioria sabe identificar os números. Então ele sabe que quando ele clicar no 1, ele vai ouvir Gênesis. Quando ele clicar no 2, ele vai ouvir Êxodo. E assim ele consegue ouvir a mensagem de Cristo. Assim ele consegue ter acesso às Escrituras Sagradas. Ah, querido, que privilégio eu e você nós temos. Tanto de saber ler e escrever, quanto de ter a nossa Bíblia traduzida no nosso idioma. A gente tem Bíblia do pastor, da criança, do adolescente, da mulher. Mas, queridos, a Bíblia vai dizer que se o corpo de Cristo sofre, se todos nós sofremos juntos, se parte do corpo sofre, todos nós sofremos. E essa é a realidade de muitos irmãos cambojanos. Eles estão sofrendo por não ter acesso à palavra de Deus. Mas glórias ao Senhor. Esse irmão, ele teve acesso ao Evangelho de Deus. Amém, queridos? Só que uma triste notícia, queridos, porque hoje a gente não continua mais esse discipulado, porque esse irmão ele precisou se mudar. 35% dos cambojanos estimam-se que eles vivem migrando de cidade em cidade, porque não existe emprego, não existe profissionalização, não existe condições suficientes para eles continuarem nessas cidades que eles moram. Então eles moram um período, extingue-se os recursos ali, ele vai procurar outra cidade. Então 35% dos cambojanos eles vivem numa rotatividade muito grande. Orem por isso. A gente tem orado para Deus nos dar graça, um projeto, para que esses irmãos eles não precisem mais se mudar, se aventurar, começar tudo do zero em outro lugar, mas que eles possam estabelecer ali a sua família e ser bênção tanto para eles, mas quanto para outras famílias também. E esse irmão hoje não se encontra lá, ele precisou mudar, mas o Evangelho de Deus ele foi pregado ali naquela região para a glória do Senhor. Agora tem uma coisa, queridos, que eu não posso deixar de falar nessa imagem. Os irmãos não sabem, alguns até já me ouviram falar isso, mas o Camboja, segundo essa imagem os irmãos vão poder entender, é o único lugar no mundo que eu me sinto grande. Vocês sabiam, querido? É o único lugar no mundo. Deus realiza sonhos, querido. Quando eu chego no Camboja e eu fui pesquisar, porque, lógico, tem muitos cambojanos maiores do que eu, que não é coisa muito difícil de acontecer, mas eu vi muitos cambojanos menores do que eu e eu fiquei encantado com aquilo. Não era muito comum para mim isso. E aí eu fui descobrir, queridos, o cambojano, a média de estatura do cambojano é 1,65. Aí eu falei, eu estou em casa, achei meu lugar, é para cá que o Senhor me trouxe. E aí, queridos, a média lá é 1,65, mas o peso é 59 quilos. Eu estou um pouquinho acima disso, mas a gente vai se adequando, em nome de Jesus. Pode soltar, querido. A gente começou também, queridos, um trabalho com as crianças ali na Vila Flutuante, na época da seca. A gente começou um clube das crianças, chama Kids Club. A gente aprendeu muito isso na África com o pastor Josinaldo, a importância que era de investir nas crianças, e a gente via as crianças ali tendo muita necessidade da pregação do Evangelho. Então a gente vai para a Vila Flutuante, uma parte mais seca, que no período da seca ali, que não tem chuvas, a gente consegue reunir com eles embaixo daquelas casas e pregar o Evangelho de uma forma contextualizada, uma forma que seja acessível ao coração deles, que eles entendam, porque a gente crê, queridos, que eles serão os futuros líderes, os futuros pastores, missionários dessa região, para a glória de Deus. Amém, queridos? Como foi dito pela missionária Violeta, os chinelos ficam todos do lado de fora. Deus abençoe, queridos. Louvado seja o Senhor. Amém. Queridos, ontem foi falado um pouco sobre um projeto, talvez seja novo para alguns, seja conhecido de outros, que se chama Equibalo. Eu preciso tirar alguns minutos que eu tenho para falar de quão importante tem sido o projeto Equibalo para o Camboja. Graças ao Senhor, nós somos abençoados, nós temos os nossos recursos para vivermos em família.
Mas uma grande dificuldade dos missionários no campo é como a gente divide as nossas finanças familiares, as nossas despesas familiares e as despesas dos projetos que existem no campo missionário. E, queridos, o projeto Equibalo entrou ali no Camboja, na nossa vida, de uma forma extraordinária. As aldeias que os irmãos viram, tanto as aldeias rurais quanto as aldeias da Vila Flutuante, são longe de casa. A Vila Flutuante mesmo é 60 quilômetros da minha casa. Hoje a gente tem um carro para a glória de Deus, mas quando a gente não tinha, a gente montava na moto. Eu, a Renata, o Bernardo e o Antônio, nós 4 na moto, porque no Camboja pode andar até 5. Tem que estar todo mundo de capacete, mas 5 pode ir na moto, sem problema. E a gente ia para as aldeias de moto, para a glória do Senhor, visitava os locais. E tudo isso, querido, só era possível porque o projeto Equibalo alcançou o Camboja. O projeto Equibalo tem feito a diferença ali na pregação do Evangelho. Os recursos que vocês, cada irmão que pegou uma cota, que tem sido fiel, eu quero expressar a minha gratidão aos irmãos, porque a fidelidade de vocês tem permitido que o Evangelho de Deus avance ali no Camboja. Eu tenho certeza que não é só no Camboja, mas em tantos outros países. Queridos, entendam, o Senhor está sendo glorificado através da vida de vocês. A minha palavra de encorajamento é que vocês continuem avançando através do reino de Deus. Vai ter momentos aqui ainda falando sobre o Equibalo. Abracem essa causa, queridos. Façam com que o reino de Deus continue avançando, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém, queridos? Falando um pouquinho do Camboja, queridos. O Camboja, ele é extremamente budista. É muito difícil você separar do Camboja o que é a cultura e o que é a religião. Para o cambojano, aquele que deixou de ser budista, ele deixou de ser cambojano. Eu ainda conversava com um amigo na época da eleição que passou alguns meses atrás, e ele falou que alguns cambojanos falaram com ele: olha, você não tem direito ao feriado da eleição, porque no Camboja tem muito feriado, até na eleição tem feriado. E aí ele falou: mas por que eu não tenho direito de participar do feriado? Ele falou: não, porque agora você é crente, e aí você deixou de ser cambojano, nem direito de votar você teria. Então o Camboja, apesar de ser um país livre, é um país que existe uma pressão velada para que as pessoas não deixem o budismo, não deixem a sua religião e a sua cultura. E o Evangelho, para ser pregado ali no meio deles, queridos, aonde o Evangelho já chegou, tem uma certa facilidade. Mas existem muitas e muitas aldeias no Camboja que o Evangelho de Jesus ainda nunca foi alcançado. Essas aldeias, queridos, infelizmente não falam inglês, que é falado na cidade onde eu moro, a gente pode se comunicar em inglês, é falado na língua que eu mostrei para os irmãos, o Khmer. Pensa numa língua difícil, irmãos, é o Khmer. Eu tive o privilégio de estudar algumas, mas essa língua eu falei: Senhor, me dá graça. Me dá graça porque eu não tenho capacidade, eu não sou tão inteligente assim, e o Senhor tem nos capacitado, queridos. É o maior alfabeto do mundo. Só para os irmãos entenderem, a gente tem 5 vogais, certo? No português. O Khmer tem 23 vogais, queridos. 74 consoantes. E para complicar a minha vida, as consoantes, elas são divididas em 2 séries. Quando muda o grupo, a mesma consoante muda o som, queridos. Então complica a minha vida demais. Mas eu sei que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel e justo para aperfeiçoar. O Evangelho nessas aldeias, ele precisa ser pregado em Khmer. Então, ainda hoje, eu uso um tradutor do inglês para o Khmer. Eu tenho o privilégio de estudar, eu tenho falado um pouco, já não passo mais fome, a gente se vira já em Khmer algumas coisas, mas para que a mensagem fique mais fidedigna, eu ainda não me arrisco pregar em Khmer. Eu acredito que nos próximos anos isso vai ser feito para a glória de Deus, mas é uma necessidade muito grande, porque esses locais, queridos, muitas pessoas nunca ouviram falar em Pra-Yesu, que é Jesus Cristo na língua cambojana. E ali, queridos, uma coisa que eu tenho feito muito é estudar a cultura. A gente está começando o trabalho ali há 2 anos. A gente teve o privilégio de ser recebido lá pelo pastor Evans e pela pastora Dani. Nos primeiros 2 anos a gente trabalhou numa parceria, eles introduziram a gente no país, nos ajudaram com os vistos, nos ajudaram com muitas coisas. E o Senhor tem nos direcionado agora para outras regiões. E nessas regiões eu tenho entendido a necessidade de conhecer um pouquinho mais da cultura a fundo.
E eu, lendo muita literatura, eu me deparei com o ensinamento de um monge budista que se converteu. E o monge budista, ele fez um pedido: por favor, missionários, parem de pregar João 3,16, aonde o evangelho ainda não chegou. E eu fiquei escandalizado, porque João 3,16 é a base praticamente do evangelho, da nossa fé. E eu fui ver a explicação de um monge budista Theravada, porque os irmãos têm muitas vertentes do budismo, tá, queridos? O budismo, ele é enxergado de várias formas, em cada local tem a sua peculiaridade. No Camboja, é o budista Theravada. E ali, esse budista, esse ex-monge budista, ele falava assim: porque quando você fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, o budista tradicional Theravada, ele fecha uma barreira para você. Primeiro, porque o cambojano não acredita que existe um Deus criador. Então, quando você fala de um Deus, ele vai pensar nos deuses que são devas dentro do budista, que serve tanto para espíritos malignos quanto para espíritos bons, que são chamados de devas. Ele não vai acreditar num Deus criador. Então, você já cria uma barreira quando você fala desse Deus sem uma explicação. E quando você promete para o cambojano, para o budista, a vida eterna, ele fala assim: por favor, tudo que o cambojano, o budista Theravada, ele quer é sair da vida eterna. Porque lá existe uma coisa chamada karma. Então ele acredita que ele está vivendo um ciclo de karma. E ele nasce e reencarna, nasce e reencarna, nasce e reencarna. Isso é o que eles acreditam. E eles querem parar com essa vida de sofrimento eterno e alcançar o nirvana, que é o fim da eternidade para os cambojanos, para o budista. Então, quando a gente explica, só fala de uma forma sem explicação para eles. João 3,16, ele fala assim: a gente não quer essa eternidade não, a gente quer sair da eternidade. Para os irmãos terem noção, o karma, ele influencia tanto a sociedade budista, a sociedade cambojana, que uma das coisas que me impactaram muito no Camboja é que eu vi alguns acidentes de moto, como foi dito aqui, o trânsito ali é meio complicado. E você chega no cruzamento, ali tem 4 vias e entra todo mundo, você põe a mão na cabeça e só espera bater. Mas passa todo mundo bem, para a glória de Deus, eles estão acostumados, você fica sem acreditar o que acontece ali. Mas uma vez ou outra tem um pequeno acidente de moto. E aí quando a gente vê aquilo, a gente para, brasileiro, a gente quer parar para ajudar, e eu vi que quase ninguém parava, e os cambojanos continuavam, desviavam e iam embora. E um dia, conversando com alguns cambojanos, eu falei: por que vocês fazem isso? Por que não para ajudar? E aí a gente foi estudando um pouquinho, ouvindo os ensinamentos, eles falavam que o karma, ele é tão profundo dentro da cultura, que eles acreditam que se aquela pessoa caiu e sofreu aquele acidente, é porque o karma dela na vida passada era tão ruim, que aquele acidente é para ela pagar o karma ruim da vida passada. Acredita que se uma criança ela nasce doente, ela tem alguma deficiência física, alguma dificuldade, ele está pagando pela vida passada. Acredita-se que se ele nasceu pobre é porque na vida passada ele foi ruim. Então, tudo isso influencia a cultura deles ali. E quando a gente falava da pregação do Evangelho, dentro de João 3,16, e a gente promete para eles que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida eterna, ele fala assim: rapaz, mas esse Jesus devia ser ruim demais. O karma dele devia ser horrível, porque para ele morrer numa cruz, na vida passada ele sofreu muito, ele fez muita gente sofrer. Então, queridos, a mensagem ela precisa ser contextualizada para que eles entendam que esse Jesus morreu sim, para que eles tenham vida em abundância, assim como eu e você, e que ele ressuscitou para nos dar o direito de ir para a eternidade sim, mas não uma eternidade de sofrimento, como eles acreditam, mas a eternidade com Cristo Jesus, onde celebraremos as bodas do Cordeiro. Amém? Queridos, eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu tenho aprendido a ler já a língua cambojana, e um dia eu peguei um dos jovens de uma vila, uma aldeia chamada Plou, que é uma aldeia perto ali onde a gente mora, e eu comecei a ler, e na leitura eu falei assim: você me ensina a ler, cara? Eu ia ter que pagar uma escola. Ele falou: não, eu te ensino. E eu falei: então deixa comigo que eu levo o livro e você me ensina a ler. Ele: beleza. E aí eu levei, queridos, o livro, a Bíblia Sagrada. E eu levei mais um livro do discipulado. E quando a gente sentou e começou a ler, e lendo, já depois de um tempo a gente se deparou com uma palavra,
que é muito conhecida pelos irmãos. Uma palavra que se chama misericórdia. E esse meu amigo, ele olhou para mim e falou assim, mas o que é misericórdia? Isso não faz sentido para mim. Isso não faz sentido aqui na minha aldeia, isso não faz sentido para as pessoas. Se você perguntar para minha mãe que está sentada ali do lado, ela não vai saber o que é essa palavra. Eu falei, mas está traduzido, está escrito em Quimai. Ele falou, algum estrangeiro traduziu junto com algum cristão cambojano, mas isso não faz sentido para nós. E eu tive, queridos, a tristeza de saber que a misericórdia de Cristo ainda não faz sentido para muitas pessoas. E nós temos um desafio, fazer que com a mesma misericórdia que nos alcançou, alcance esses irmãos para a glória de Deus. E eu pude pregar para ele, explicar o que significava misericórdia. Eu tenho certeza que ele não entendeu na profundidade que precisa ser entendido, mas a gente continua explicando com as nossas vidas. Mas o meu desafio aqui, nos poucos segundos que me restam, é: ore pelo Camboja. O trabalho está começando ali dentro dessas áreas, está avançando para a glória de Deus. Muitas aldeias precisam que o Evangelho ainda chegue naquela região. Muitos países vizinhos ali precisam ouvir o Evangelho de Deus. Vietnã, Tailândia, Laos, Mianmar. E você é instrumento de Deus para isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Obrigado pela rica oportunidade. Em nome de Jesus.